A cidade de Patos é conhecida como a Morada do Sol. Esse nome vem justamente do calor que os nossos corações e os nossos corpos transmitem aqui na capital do sertão. Mas existe uma outra cidade desconhecida, com histórias e lugares que não são de conhecimento geral. E o nosso projeto da MAC tem justamente o intuito de trazer à tona essas histórias e esses locais, contando de uma forma que muitos não têm conhecimento. Sejam bem-vindos à cidade que poucos conhecem. Vocês sabiam que um beco como esse pode ter uma história extremamente profunda? Sim, Pedro. Aqui foi onde aconteceu uma das mais icônicas batalhas de repente de toda a história nordestina e nacional. Aqui foi onde teve a maior batalha de repente do Brasil. Foi tipo algo estrondoso, não foi, Gabriel? Exatamente, onde o escravo Inácio da Catingueira, seu nome se diz Inácio da Catingueira, pois não era conhecido os seus pais, certo? E Catingueira foi o local onde Inácio nasceu, certo? Onde Inácio passou por uma batalha de repente que durou quantos dias, Pedro? Durou 8 dias. Haja criatividade para tanta rima, para tanto dia. E há boatos que dizem que a rima de Inácio era tão poderosa que na batalha contra o seu dono, ele estava literalmente muito na frente. O dono não conseguia nem chegar perto das suas rimas, não é mesmo, Gabriel? É verdade, no qual Romano, o dono de Inácio, passou a apelar para rimas de cunho racista que utilizava da classe social de Romano como escravista e Inácio como escravo, não é não, Pedro? É verdade. Inclusive essas rimas chegavam a ameaçar ele de tortura ou, por exemplo, morte, já que ele era escravizado pelo mesmo Romano. Pedro, e a verdade é que Inácio não ficou conhecido só aqui, nesse beco, certo? Ele também ficou muito conhecido na sua terra natal, Catingueira, certo? Onde momentos após a destemida batalha aqui contra seu dono Romano, foi criada uma estátua em sua homenagem, que permanece lá até os dias de hoje. É verdade. Inclusive, ele também foi um dos influenciadores para a criação da cestilha, mas digamos que foi meio que indiretamente. O seu oponente na batalha, Romano Mãe d'Água, foi um dos mestres do seu discípulo Silvino Pirauá de Mauá, ou seja, que foi o criador da cestilha em si. Não sabemos se foi de fato uma influência de Inácio, que batalhou contra Romano, ou se foi uma criação própria de Silvino, mas sabemos que tem pelo menos uma conexão com Inácio da Catingueira, né? Depois de tudo que foi contado aqui, pessoal, vocês puderam perceber que Inácio não foi uma pessoa comum, certo? Um escravizado que, de fato, foi uma pessoa bem especial, não só por esse beco, como aqui na cidade de Patos, até em sua terra natal, Catingueira, certo? Foi uma pessoa diferente de outros escravos, certo? Que eram enterrados geralmente na terra de seus donos. Inácio foi enterrado em cemitério, como pessoas livres. A Rua do Prado, como é conhecida por moradores de Patos, tem esse nome dado por ter sido um dos primeiros locais a ter a corrida, o Prado de Cavalos. Foi dado início aqui à usina beneficente de algodão de Severino Lustosa, a qual hoje em dia é a atual Campal. E temos como um dos pontos mais importantes na rua a Flor do Prado, construída por Dr. Firmino. Falando mais sobre a Rua do Prado, a Rua do Prado, como já disseram, o principal ponto de atração era a corrida de Prado, dos cavalos. E na época tinha um cavalo que se chamava, cavalo crioulo, que se chamava Paquete, que era propriedade de Antônio Martins, na época, que era um treinador de Catolé do Rocha, natural de Catolé do Rocha. E na época, esse cavalo crioulo, ele recebia todas as homenagens porque realmente era o cavalo que mais vencia corridas aqui na Rua do Prado. E na época até quem era o prefeito daqui era Major Chiquinho Vanderlei, levou o cavalo até a casa dele para receber as devidas homenagens, porque realmente os feitos desse treinador e do cavalo aqui merecem reconhecimento. Aos domingos as pessoas vinham para a Rua do Prado presenciar as corridas de cavalo. E uma das pessoas era o deputado
Joé Gaioso, também conhecido como Baraúna do Prado. Ele teve sua importância na história de Patos por querer conservar a edificação que pertencia ao seu genitor. Olá, você sabia que os painéis que você está vendo fazem parte do projeto Galerias Urbanas, promovido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste? E que esses painéis foram feitos por Tairone Arruda, Flora Santos e Francisco José Souto Leite, mais conhecido como Chico, que além de grafiteiro, é quadrinista da Marvel. E que esses painéis estão expostos em Souza, Patos e Campina Grande. Essas grafitagens têm o intuito de aproximar os centros da arte urbana e de homenagear artistas como Elba e Zé Ramalho, Sivuca e tantos outros. Olá, eu me chamo Alex, sou aluno do SESI Patos e aqui vim mostrar um pouco da nossa antiga rodoviária da cidade de Patos. Bom, em 1972, o Brasil comemorava 150 anos de sua independência. E logo para comemorar essa data, o antigo prefeito Olavo Nóbrega, por influência de Romero Nóbrega, convidou um pintor plástico chamado Perigo Neto para enfeitar a antiga rodoviária de Patos, já que no tempo passavam muito ônibus e muitos carros pela cidade e aqui se tornou um ponto turístico. Logo no início, quando o Perigo Neto foi para cá, ele não só pintou esses quadros, 12 quadros que tem aqui, como ele também pintou os móveis, as calçadas e arquitetou tudo. Depois de um tempo, nos anos 80, no próximo governo, Perigo Neto recebeu uma intimação que ele teria que viver toda a pintura, ou seja, ele teria que voltar a aceitar ou tudo ia ser perdido. Ia apagar todas as pinturas que ele fez e toda a arte que ele trouxe. E assim, Perigo Neto aceitou a proposta, veio até Patos novamente, porque ele é oriundo de Fortaleza, no caso. Ele veio até aqui e viveu todas as pinturas novamente, onde tornou o lugar mais vivo de novo e mais arquitetado. Só que com o passar do tempo, Patos abriu o Rodoshop, que aqui se tornou apenas um terminal de ônibus, onde passam ônibus escolares e deixa seus alunos para estudar. Bom dia, estamos aqui nos dois principais pontos da cidade de Patos. Aqui é a Praça Getúlio Vargas. E aqui à minha direita fica o Hotel JK. A Praça Getúlio Vargas foi construída bem no centro da nossa cidade de Patos, circulada por pilates e que tinha aqui um belo coreto, que abrigava os membros do concorrido bar ali existente, principalmente em noites de muita seresta e música. O local também foi palco diversas vezes para o grande Luiz Gonzaga, que chegou a fazer diversos shows aqui na nossa cidade. Bom, e falando um pouco sobre a história do Hotel JK, ele foi construído em 2 de junho de 1962 e ele recebe o nome de Hotel JK justamente por receber um dos nossos ex-presidentes da República, que foi Juscelino Kubitschek, que foi pós a era de Getúlio Vargas, e também porque recebeu justamente esse ex-presidente aqui na nossa cidade. Foi motivo de grande festa na cidade, teve vários jogos, várias atrações, dança de quadrilha, e também esse hotel aqui, ele abrigou muitos artistas durante todo esse tempo, desde a sua construção até os dias de hoje, como Gilberto Gil, Reginaldo Reis, Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo e muitos outros artistas. A primeira versão da catedral foi construída no século XVIII e não foi aqui nesse local. Foi em outro, que era um local onde hoje é a igreja da Nossa Senhora da Conceição. E assim foi feito. Foi feita a nova catedral, que é a que nós conhecemos hoje, e a antiga foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E além do lado religioso da catedral, também tem a parte artística da construção dos afrescos que vocês estão vendo nas imagens aí, que são muito lindos, de fato são belíssimos, não é mesmo? Sim, é verdade. E quem fez tudo isso foi o pernambucano José Lima, que teve sua formação artística na Itália. E esse talentoso José Lima, ele também sofria de deficiência auditiva, ou seja, era um obstáculo muito grande para ele, mas que não impedia de fazer coisas tão belas como essas que temos aqui na catedral. Essas pinturas foram feitas diretamente no teto com auxílio de suporte de madeira. E como o Pedro já destacou, são de fato verdadeiras obras de arte. A minha favorita é a Via Sacra. A minha também, que é muito bonita e representa uma parte da religião cristã, muito bonita também. E eu sou Gabriel, e hoje vamos falar sobre como essa igreja de Nossa Senhora da Guia aqui se tornou a Catedral de Patos. Devido ao crescimento populacional da cidade de Patos e com o aumento de fiéis
vindos aqui à cidade, certo? Aconteceu que foi necessária a construção dessa nova paróquia. E ele usou de incríveis habilidades, pessoal. Uma das coisas que era personalística desse pintor é que ele fazia suas pinturas à noite e pela madrugada. E nós estamos aqui no Monumento à Ciência para falar um pouquinho da história desse monumento que faz parte A história de Patos, né? É um monumento muito importante para justamente a história da Morada do Sol, que vem daqui, justamente esse nome que vocês vão saber depois. Eu sou Pedro e você é? Raimundo. Bom, o Monumento à Ciência, que é aqui onde nós estamos, basicamente foi um evento onde teve um eclipse solar aqui em Patos. Na verdade, não foi aqui em Patos, foi um eclipse solar no mundo, mas Patos foi a cidade melhor para visualizar o eclipse. E os cientistas de todo o mundo vieram aqui. Por exemplo, a empresa National Geographic quis vir aqui fazer uma expedição com cientistas, fez essa aliança do Brasil e dos Estados Unidos para vir aqui e fazer uma descoberta sobre a coroa do Sol e várias outras coisas científicas. Não é mesmo? Exatamente. E no dia do eclipse total, as pessoas ficaram desesperadas pensando que o mundo ia acabar e começaram a se divorciar e a confessar seus pecados, que achavam que era o fim do mundo aquele eclipse, pela falta de conhecimento. Que talvez seja o jeito que você conhece essa história, né? Como uma lenda, porque isso é uma lenda. Esse fato que o pessoal ficou todo assustado aí, que achou que o mundo ia acabar, é uma lenda. E, na verdade, o que aconteceu foi que no dia que os cientistas vieram para cá, o céu ficou nublado. Só que o Sol ainda conseguiu ser visto, entre aspas, né? Porque estava no eclipse, por 5 minutos e 22 segundos. E aqui ficou conhecido como Morada do Sol, porque foi o tempo que o Sol mais descansou. Por exemplo, como é um eclipse, ficou tudo escuro, o Sol parou para descansar, o Sol deixou de brilhar. E onde que ele fez isso? Em Patos. Quando você quer descansar, você vai para sua casa, para sua morada. E o Sol veio para cá, para Patos, descansar. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou Fantine Maria, estudante do SESI. Estou aqui no cemitério dos Bexiguentos para apresentar a vocês um pouco da história dessas pessoas que tiveram uma morte tão terrível. Bom, o cemitério dos Bexiguentos é onde ficam as pessoas que morreram de bexiga. Bexiga não é aquela de festas, não. Bexiga foi o nome dado que a população brasileira deu à doença de varíola, por causa das bolhas, que se chamam pústulas, que aparecem no corpo das pessoas que têm essa doença. Essa doença em Patos matou cerca de 360 pessoas, de acordo com documentos de 1905. Você pode pensar que isso é um número baixo, 360 pessoas. Mas vamos considerar que 100 anos atrás, Patos não é uma cidade tão grande, era pequena, e também são as 360 que estão registradas lá no cartório. E podem ter morrido muitas mais pessoas que não foram registradas. Essas pessoas eram enterradas nesses cemitérios improvisados pelas suas próprias famílias. Elas eram isoladas no mato enquanto vivas e iam se enterrando uma por uma. Enquanto morria, o outro enterrava. Essa preocupação toda em enterrar as pessoas tão longe do cemitério normal é porque a doença era muito contagiosa e as pessoas acreditavam que mesmo que a pessoa morresse, enterrasse ela aí, a doença poderia infectar outras pessoas por pelo menos uns 100 anos. Na Paraíba tem pelo menos 25 catalogados que a gente conhece. E esse aqui é o que mais está bem preservado. Tem as paredes e até as cruzes aqui e o nome, Cemitério dos Bexiguentos. Ele é o mais bem conservado e fica no município de Patos, a 5 quilômetros de Santa Gertrudes.